Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de reforço em matemática. Hoje nós estamos aí na nossa primeira aula, nesse curso de reforço em matemática. A nossa aula de hoje vai abordar esse tema, né, de potenciação, né, e você que é novo no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, né, os nossos vídeos, né, se você tem interesse nessa área, se você tem dificuldade, tem um pouco de dificuldade em matemática e conhece alguém, né, que também tem dificuldade nessa área, você está convidado, né, a compartilhar esse curso, a compartilhar esse material, né, com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa alcançar, né, mais pessoas. Então, esse curso é dedicado para você, né, que gosta da área, mas que tem dificuldade, né? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver sobre potenciação, né? Então vamos entender o que é a potenciação, né? Bom, a potenciação ou a exponenciação é uma operação matemática de multiplicação de fatores, né? É uma operação matemática muito usada, que consiste em você multiplicar um fator, né, várias vezes, né, por ele mesmo. Então aqui na nossa imagem a gente tem a seguinte definição, né? A exponenciação é uma operação matemática que representa o produto de fatores iguais, né? Então a ideia é essa aí. A gente tem aí é o nosso exemplo, né? A gente tem um A, aí temos um Bzinho lá em cima, né? A gente lê isso aí como A elevado a B, né? Em que a gente chama de base e esse Bzinho lá em cima a gente chama de expoente. Então a gente lê dessa forma, né? A elevado a B, né? Onde A é a base e B é o nosso expoente, né? Então essa aí é a cara da nossa potenciação, né? Vai seguir esse modelo aí, essa forma, né? E o que isso significa, né? O que significa esse A e esse Bzinho lá em cima? Bom, né? O B, né? O Bzinho lá em cima indica a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma, né? Então eu vou multiplicar A por A, né, por A, vou ficar multiplicando esse A por ele mesmo B vezes. É isso que significa esse Bzinho lá em cima. O Bzinho indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma, né? Eu vou fazer A vezes A vezes A, B vezes. Essa aqui é a ideia, né? Muita gente confunde quando vai entender esse conceito. As pessoas normalmente simplesmente multiplicam A por B. Não é você pegar a base e multiplicar pelo expoente, né? Não é assim que funciona, né? Esse Bzinho lá em cima é o nosso expoente, né? Esse expoentezinho aqui indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, né? Nesse caso aqui eu vou multiplicar A vezes A vezes A, B vezes, né? É assim que funciona, né? Não é você pegar a base e multiplicar pelo expoente, não é você fazer A vezes B, não. Esse B aqui só indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, tá? É, então, aqui a gente já tem alguns exemplos, né? Temos aqui 2 elevado a 3, né? A gente tem que o nosso 2 aqui é a nossa base e o nosso 3 é o expoente, né? Aí como é que funciona, né? Esse 3 indica que eu vou multiplicar a base por ela mesma 3 vezes, né? É o que está aqui do lado. A gente tem 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, eu peguei a minha base e multipliquei por ela mesma 3 vezes. É isso que indica o expoente, né? Você multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes, né? No caso aqui é 3, então eu vou multiplicar a minha base 2 por ela mesma 3 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, né? Se eu fosse multiplicar simplesmente a base pelo expoente, daria 6, né? Daria 6 e o resultado estaria errado, tá? Então vamos ficar bem atento a isso. Tá? O expoente diz quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá? Vamos ficar bastante atento.
a isso, né? Temos aqui o outro exemplo, né, que é 3 elevado a 2, né, a gente chama também de 3 ao quadrado, né, 3 elevado a 2. Aqui a gente poderia chamar de 2 elevado ao cubo, né? Então aqui a gente tem 3 ao quadrado ou 3 elevado a 2, né? 3 é a nossa base e 2 é o nosso expoente. Então, significa que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma duas vezes, né? Vou multiplicar duas vezes, ó. 3 vezes 3, né? Eu pego a minha base e multiplico por ela mesma duas vezes, né? Se fosse um 3 aqui, eu iria multiplicar 3 vezes, né? Se tivesse um 5, eu iria multiplicar 5 vezes. Como é 2, eu só multiplico duas vezes. 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Veja que se eu fizesse, né, se eu fizesse apenas 3 vezes 2, daria 6, né? Daria um resultado diferente, tá? Então vamos ficar atento a isso, tá? Não vamos cair nessa casca de banana, não vamos simplesmente multiplicar a base pelo expoente, tá? O expoente só diz quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Aqui a nossa base vai ser multiplicada por ela mesma duas vezes, porque o expoente é 2. Se o expoente fosse 3, eu multiplicaria a base por ela mesma 3 vezes, né? Aí daria 27 o resultado, beleza? E nosso último exemplo aqui a gente tem 4 ao cubo, né? 4 elevado a 3. 4 é a nossa base e 3 é o nosso expoente, né? Esse 3 significa que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma 3 vezes, né? Então eu tenho aqui 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, eu multipliquei a minha base por ela mesma 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Se aqui fosse um 5, eu multiplicaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Né? Multiplicaria a minha base por ela mesma 5 vezes. Né? Como aqui é 4 ao cubo, eu vou multiplicar a minha base por ela mesma 3 vezes. Né? 4 vezes 4 vezes 4, que dá igual a 64, beleza? Então aqui a gente tem os nossos primeiros exemplos, né? Vamos seguir aqui. Propriedades de potências, né? Vamos agora que a gente já entendeu como que funciona a potência, vamos ver as principais propriedades, né, dessa operação matemática, né? Vamos aprender agora as propriedades básicas da exponenciação, certo? As seguintes propriedades, né? A primeira propriedade é a propriedade, né, em que o expoente é zero, né? Sempre que você tem qualquer número elevado a zero, sempre que você tem qualquer potência cujo expoente é zero, o resultado sempre vai dar 1, tá bom? Sempre que você tiver uma potência cujo expoente é zero, não importa a base, não importa qual o valor da base, né? O resultado sempre vai ser 1. Não, o resultado sempre vai ser 1. Independente do que seja base, o resultado sempre vai ser 1. Qualquer coisa elevada a zero, qualquer coisa que tem esse zero lá em cima como expoente, sempre vai resultar em 1. Qualquer coisa elevada a zero sempre vai retornar 1, beleza? A próxima propriedade é a propriedade que tem base 1. Né? Quando a gente tem a base 1, ou seja, quando o 1 está lá embaixo, não importa o expoente, né? O resultado sempre vai ser 1. Se a minha base é 1, aí eu tenho qualquer coisa lá no expoente, não importa o que vai estar lá no expoente, né? Sempre vai dar 1. Por quê? Porque o 1 vezes o 1 sempre vai dar 1. Se você multiplicar o 1 por ele mesmo 1000 vezes, vai dar 1. Se você multiplicar o 1 por ele mesmo 100.000 vezes, vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. Então não vai mudar o resultado, porque o 1 vezes ele mesmo dá ele mesmo. Então, independente da quantidade de vezes que você multiplique o 1 por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. Então, quando você tem uma potência que a base é 1, não importa o expoente, o resultado sempre vai dar 1. Porque o 1 vezes ele mesmo é ele mesmo. Então, não vai ter diferença, não vai alterar em nada o nosso resultado. Né? Sempre que você tem uma potência que a base é 1, não importa o expoente, o resultado sempre vai ser 1. Beleza? Agora, a nossa próxima propriedade é a propriedade a propriedade que a gente tem uma base que o expoente é 1. Né? Veja que no exemplo anterior a gente tinha a base 1 e o expoente qualquer coisa. Agora a gente tem a base qualquer coisa e o expoente 1. Quando a gente tem isso, quando a gente tem alguma coisa elevada a 1, sempre vai dar sempre vai dar o mesmo valor, né? Qualquer coisa elevada a 1 não vai alterar em nada, né? X elevado a 1 é igual a x, né? 100 elevado a 1 é igual a 100. Então,
quando você tem uma potência que o expoente é 1, o resultado não vai alterar em nada, o resultado vai ser o mesmo, né? 4 elevado a 1 é 4, 5 elevado a 1 é 5. Quando você tem uma potência que o expoente é 1, não vai alterar em nada, né? É como se fosse uma propriedade neutra. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Não altere nada o valor, certo? A nossa próxima propriedade é a propriedade elevado a um expoente negativo, né? Você tem uma base qualquer e um expoente negativo, né? Quando isso acontece, galera, a gente vai fazer a seguinte operação, né? Quando você tem uma base qualquer elevada a um expoente negativo, o que isso vai resultar? Qual que é o resultado que isso vai gerar? O resultado que isso vai gerar vai ser o seguinte: a gente vai construir uma fração. A gente vai construir uma fração, sendo que no nominador, né, o carinha que está aqui em cima, vai ser 1, certo? E o carinha que está aqui embaixo vai ser a potência com o expoente positivo, certo? É esse o resultado que gera. A gente vai gerar aí uma fração, né, em que o denominador é 1, o carinha que está aqui em cima é 1, como vocês podem ver aí no slide, o carinha que está ali no expoente é 1, e o denominador, o cara que está embaixo, vai ser a potência com o expoente positivo, né? Vai ser o x elevado a b. Então, x elevado a menos b vai ser igual a 1 sobre x elevado a b. Você inverte, é como se você invertisse, né, a potência e alterasse o sinal do expoente, né? Você pega esse x elevado a menos b, né, e inverte, joga ele para baixo, coloca o 1 para cima e altera o sinal do nosso expoente, né? É assim que funciona, beleza? Sempre que você tem alguma coisa elevada a um expoente negativo, você gera essa fração, você inverte a potência, coloca o 1 aqui em cima, né, e joga a potência para baixo, né, joga a potência para baixo e altera o expoente da potência, né? Fica dessa forma, beleza? A próxima propriedade é a propriedade da radiciação, né? Quando você tem uma potência dentro de um radical, dentro de uma raiz, né? Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, enfim. Sempre que isso acontece, que a gente tem uma potência dentro de uma raiz, dentro de um radical, a gente vai pegar o expoente da nossa potência e dividir pelo índice da raiz, né? A gente tem aqui no nosso exemplo, a gente tem uma raiz enésima, né, de uma potência x elevado a b. O que vai fazer? O que vai acontecer? Né? O que isso vai gerar? Eu vou pegar a minha base, eu repito a minha base, pego o expoente da minha potência, que é o b, né, como vocês podem ver aí, o expoente da minha potência é o b, e divido pelo índice da raiz, né, que é n. Se fosse uma raiz quadrada, né, eu dividiria por 2. Se fosse uma raiz cúbica, eu dividiria por 3. Né? Então, é dessa forma que funciona, né? Quando você tem uma potência dentro de um radical, você pega essa potência, você pega a base, repete, pega o expoente e divide, né, pelo índice da raiz, né? No caso aí é uma raiz enésima, beleza? A próxima propriedade é a raiz, aliás, a próxima propriedade a gente chama de potência, né? É uma potência x elevado a n elevado a uma outra potência, né? A outro expoente n. Quando isso acontece, né, a gente simplesmente multiplica os expoentes, né? Eu tenho aqui um expoente mais interno que está diretamente, né, sobre o x, e temos um expoente externo, né? Quando isso acontece, a gente simplesmente multiplica os expoentes, né? Você pega o expoente da potência mais interna e multiplica pelo expoente da potência mais externa, tá? E repete a base. Repete a base e multiplica os expoentes, né? Sempre que você tem essa potência dentro de uma potência, você vai multiplicar os expoentes, beleza? A próxima propriedade, pessoal, é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. A gente tem aqui uma multiplicação, temos aqui um produto, né? Isso aqui só funciona para o produto, tá? Só funciona para a multiplicação, produto. A gente tem x elevado a n, vocês podem ver aí no slide, a gente tem x elevado a n vezes x elevado a n, certo? As bases são iguais, ó, x e x, e tem um produto, né? Só funciona em produto de potências de mesma base. Quando isso acontece, quando a gente tem esse produto, cujas bases são iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base x, né? No nosso exemplo, a gente vai repetir a base x e vamos somar os expoentes, tá? Eu repito a base x e somos os expoentes, né? N mais n. Se eu tivesse uma terceira
parcela desse produto, né, o x elevado a p, por exemplo, aí eu repetiria a base e somaria n mais n mais p. Né? Eu acrescentaria esse novo expoente p. Tá? É sempre assim. Quando você tem um produto de potências de mesma base, você vai repetir a base e vai sair somando os expoentes, beleza? A última propriedade que a gente vai ver é a propriedade da divisão, né? Quando você tem uma divisão de potências de mesma base. De novo, só funciona se as bases forem iguais se for uma divisão, tá? O conceito é o mesmo, é bem parecido. Você vai pegar a base, né? Só que ao invés de somar os expoentes, você vai subtrair. Eu tenho x elevado a n dividido para x elevado a m, né, nessa fração aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir meu x, né, vou conservar a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Né, eu pego o n e subtraio do m, né, eu faço essa subtração. É bem parecido com o do produto, só que ao invés de somar, eu vou subtrair os expoentes. Beleza? E só funciona para uma... e é isso, né? É isso. Isso só funciona para divisão de duas parcelas. Você não pode fazer x dividido para x elevado a n dividido para x elevado a m dividido para x elevado a p, por exemplo. Isso não funciona, tá? Só funciona para uma divisão entre duas parcelas, né? X elevado a alguma coisa sobre x elevado a alguma coisa, né? Não é como no produto, que você pode ter um produto de várias parcelas, repetir a base e somar os expoentes. Não, só funciona para uma divisão de dois caras de mesma base. Né? Não pode ter um terceiro cara dividindo, beleza? Tranquilo, não é? Então é isso aí. Essas são as propriedades da exponenciação. Vamos agora ver alguns exemplos. Né? Vamos ver alguns exemplos. Desses primeiros exemplos, vamos ver aqui juntos, né? Depois a gente vai, depois vocês vão tentar fazer. Aí temos aqui o exemplo, né? 49, né, elevado a zero, né? A gente viu na propriedade anterior que qualquer coisa elevada a zero sempre vai dar 1. Né? Então, independente da base, né? Se o expoente for zero, o resultado sempre vai ser 1. Né? Qualquer coisa elevada a zero vai ser 1. Então, o resultado aqui dá 1. Nosso exemplo, próximo exemplo que a gente tem é o 1 elevado a 50, né? E o resultado aqui vai dar 1. Por quê? Porque quando a base é 1, não importa o expoente, né? O resultado sempre vai ser 1, porque o 1 vezes ele mesmo sempre vai dar ele mesmo. Né? O 1 vezes ele é ele sempre. Então, esse expoente aí poderia ser 5 milhões e o resultado sempre daria 1. Né? Porque o 1 é um elemento neutro, né? O 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai dar ele mesmo. Então, independente desse expoente aqui, se fosse qualquer outra coisa, sempre daria 1. Tá? O próximo exemplo, né, é 13 elevado a 1. Né? Temos aqui 13 elevado a 1. Nesse exemplo aqui, a gente tem um expoente 1. Né? Como a gente viu no slide passado, que quando temos um expoente 1, a nossa potência, o resultado sempre vai ser a base. Né? Qualquer coisa vezes elevado a 1, qualquer coisa elevado a 1, qualquer potência que o expoente é 1, sempre vai dar a base, né? Achamos aqui a base 3 e o expoente 1, então isso vai dar a base, ou seja, 13, né? Se fosse aí 5 elevado a 1, daria 5, né? Se fosse 4 elevado a 1, daria 4, né? Quando o expoente de uma potência é 1, o resultado sempre vai ser a base, tá? Não vai alterar em absolutamente nada. Né? Temos aqui, o próximo exemplo, né, uma potência de expoente negativo, né? A gente aplica a propriedade, né? A gente vai inverter a potência, né? A gente vai criar uma fração, né? A gente vai inverter, né? A potência vai para baixo, né? E sobe o 1, a gente vai criar uma fração cujo o denominador é 1 e o denominador, né? O carinho que está embaixo vai ser a potência com expoente positivo, né? Então ficaria 1 sobre 2 elevado a 3, né? E 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Né? Ficaria 1 sobre 8. É assim que funciona quando a gente tem um expoente negativo. Você cria uma fração, coloca um 1 em cima da fração, coloca a potência embaixo com o expoente positivo e efetua a potenciação. 2 elevado a 3, 8. Né? Então o resultado disso aí dá 2 elevado a 8, beleza?
No próximo exemplo, a gente tem uma potência de radical, né? A gente tem uma potência de um radical, uma raiz quadrada, né? Aí a gente aplicando a regra, a gente vai repetir a base, vamos repetir o expoente da potência, que é 4, e vamos dividir o nosso expoente pelo índice da raiz, né? que é 2, né? Que é uma raiz quadrada. Então fica a base, 4, o expoente da potência, que é 4 também, dividido pelo índice da raiz, que é 2, né? Então fica 4 elevado a 4 sobre 2, né? 4 sobre 2 é 2, né? 4 elevado a 2 dá 16, né? Que é 4 vezes 4. Né? Se você fosse fazer isso na mão, daria o mesmo resultado, né? Se você fosse fazer essa potência aí, 4 elevado a 4, e tirar a raiz quadrada, o resultado daria 16, né? A regra se aplicaria, beleza? No próximo exemplo a gente tem a potência de potência, né? A gente tem 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 3, né? A gente viu que aí, nesses casos a gente repete a base e multiplica os expoentes, né? A gente repete a base, que é 3, e multiplica os expoentes, né? O expoente mais interno pelo expoente mais externo, né? Então fica a base 3 elevado a 2, o expoente mais interno, vezes o 3, que é o expoente mais interno. Então fica 3 elevado a 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 é 6, né? Então ficaria 3 elevado a 6, né? Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes ele mesmo, 6 vezes. Né? O resultado disso, se você fizer aí na calculadora, o resultado vai dar 729, beleza? Repita a base e multiplico os expoentes, né? E faça as contas, beleza? O próximo exemplo é uma potência, é uma multiplicação, né, de potência de mesma base, né? Nós temos aqui 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 1. Nesse caso, a gente repete a base 4 e são os expoentes, né? 2 elevado a 1. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um explícito, né? Mas pode ter casos que esse 1 não esteja explícito, porque quando a gente tem um expoente 1 aqui, é opcional você colocar esse expoente 1. Por quê? Porque como a gente viu, qualquer coisa elevada a 1 não altera em nada, né? O resultado sempre vai ser a base. Então, eu poderia nem colocar, né, esse 1 aqui. Quando o expoente é 1, normalmente a gente nem coloca, né? Porque qualquer coisa elevada a 1 não muda em nada. Então, aqui eu coloquei explícito só para ilustrar, mas poderia nem ter. Né? Isso poderia ser só o 4 aí, né? Porque subentende-se que 4 elevado a 1 é o próprio 4, beleza? Então eu repito 4, né, e somo aí os meus expoentes, né? 2 mais 1 dá 3, então fica 4 elevado a 3, né, que dá 64. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3 dá 64, beleza? E o último exemplo aqui é a nossa divisão de potência de mesma base. A gente tem 5 elevado a 3 dividido para 5 elevado a 2. Né? Eu repito a minha base, 5, né? E subtraio os nossos expoentes. Né? Subtraio 3, né? Menos 2, né? 3 menos 2, né? Que dá 5 elevado a 1. Daí 5 elevado a 1, né? É 5, né? Qualquer coisa elevada a 1 sempre vai dar 5, como nós acabamos de dizer, beleza? Então, temos aqui os nossos exemplos. Agora a gente vai fazer uns exercícios, tá? Primeiro eu vou pedir para que você faça, né, e depois você confira aí se o resultado coincidiu. A gente tem aqui o nosso exemplo, né? O primeiro exemplo, que é 10 elevado a 3, né? Você vai pausar aí o vídeo e tentar fazer. Então, faça aí. Beleza, então, eu creio que você já fez, né? Você já fez as continhas aí, o resultado vai dar 1000, né? 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. É só juntar aí os zeros, né? E repete 1, dá 1000. Né? Sem segredo, não tem muito o que a gente discutir, né? Temos aí um outro exemplo, né? Que é 4 elevado a 5, né? Você tenta fazer aí, daí você vai ver que o resultado vai dar o 4 vezes o 4, né? 5 vezes, né? O 4 vezes ele mesmo 5 vezes, né? Isso aí vai dar 1024, né? Não tem segredo, né? É só pegar a base e multiplicar por ela mesma 5 vezes, né? Se for fazer aí as contas na calculadora, você vai ver que o resultado vai dar 1024, beleza? Temos aqui, isso aqui é um exemplo interessante, galera. Vocês têm que fazer aí, depois vocês vêm ver aqui. Nós temos aqui menos 1 elevado a 50, né? E aí, quanto é que vocês acham que vão dar isso aí? Será que vai dar 1? Né? Será que vai dar 50? Né? Tentem fazer aí. O resultado disso aqui, pessoal, dá menos 1. Né? Você pode até agora estar um pouco confuso, porque
eu disse nos slides anteriores que o 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1, né? Porque o 1 vezes ele é ele mesmo, né? Mas aqui, pessoal, aqui tem um detalhe, tá? Aqui a gente tem esse sinal negativo, né? Perceba que esse sinal negativo, é, esse sinal negativo aí, ele não faz parte da potência. O que está sendo elevado a 50 aí é só o 1. É só o 1 que está elevado a 50. Esse menos 1 aí está à parte. Ele existe, mas ele não faz parte da potência. Ele não está elevado a 50. Só o que está elevado a 50 é o 1, tá? E como a base é 1, né, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. Tá aí o 1zinho lá. Aí como o sinal não faz parte da potência, mas pertence na expressão, eu repito o menos 1. Eu repito menos, né? Eu repito menos. Tá? Então é dessa forma que funciona. Esse menos aí não faz parte da potência. Então eu simplesmente repito ele, porque ele não faz parte da potência. Daí eu faço a conta normal, repetir o menos 1, aí faço a conta normal, 1 elevado a 50 vai dar 1. Por isso que o resultado aí deu menos 1, tá? Prestem atenção a isso, né? O próximo exemplo aqui, ó, já é um diferente. Ó, perceba que o menos aí faz parte da potência. O menos faz parte da potência. Então a gente vai ter que sair multiplicando esse menos também, tá? A gente sabe que multiplicar sinal, quando os sinais são iguais, vai dar positivo, né? Então aí esse menos, quando eu vou sair multiplicando esse menos. Esse menos aí faz parte da potência agora. Então a gente vai sair multiplicando ele, né? Eu vou fazer menos 1 vezes menos 1, né, vezes menos 1, né? 5 vezes. Aí o resultado disso aí, pessoal, vai dar menos 1. Por quê? Porque o expoente é um expoente ímpar. O expoente é um 5. Mas se você for fazer menos 1 vezes menos 1, dá 1. Aí esse 1 vezes menos 1 dá menos 1, certo? Aí eu já fiz aí 3 multiplicação, né? Aí se você fizer menos 1 negativo vezes menos 1, dá positivo de novo, 1. Aí o último produto é 1 positivo vezes 1 negativo. Aí isso vai dar negativo. Então o segredo aqui é o seguinte: quando você tem uma potência, né? Quando você tem uma potência de um expoente, quando você tem uma potência que a base é um número negativo, né, que a base é um número negativo, né, você vai verificar se o expoente é par ou ímpar. Se o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Então o que acontece? Quando você tem uma potência de um valor negativo, você vai resolver a potência normalmente, né? Você vai resolver a potência. Deu, sei lá, 729. Beleza. Você resolve a potência normalmente, né? Resolve a potência normalmente. Depois que você resolver a potência normalmente, você vai verificar se o expoente é par ou ímpar. Se o expoente for par, você vai colocar sinal positivo no resultado final. Se o expoente for ímpar, o resultado final vai ser negativo, né? Porque quando o expoente é ímpar, a última multiplicação vai ser um cara positivo pelo cara negativo. Isso vai dar negativo, tá? Quando o expoente é par, a última multiplicação vai ser um cara negativo por um cara negativo, né? Isso, negativo dá positivo. Então essa é a sacada, tá? Você faz a potência normalmente, resolve a potência normalmente, né, e verifica o expoente. Se o expoente for positivo, o resultado vai dar positivo. Se o expoente for par, o resultado vai dar positivo, né? Se o expoente lá for número par, o resultado vai dar positivo. Você coloca o sinal de mais lá. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Beleza? Tranquilo, né? Então tá aí. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Aí tem a mesma potência aí, é parecida, né? Só que o expoente agora é um número par. Como o expoente é par, o resultado da potência vai dar 1, né? Independente de qualquer coisa, o resultado da potência vai dar 1. Como o expoente é um número par, 8, né? 8 que está aí escrito. Como é um expoente par, o resultado vai dar positivo, certo? Como o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Então vai dar 1. No exemplo anterior, deu menos 1 porque o expoente é um número ímpar, né? Quando o expoente é ímpar, o resultado dá negativo, né? Quando o expoente é par, o resultado dá positivo, beleza? Então, seguindo aqui.
Temos aqui, né, uma potência de expoente 1, né, isso aí não tem segredo, a gente simplesmente repete a base, né, que dá 35, beleza? Aqui a gente tem uma potência de expoente negativo, né, a gente vai fazer aquele esqueminha lá, né, pega um 1zinho, faz a fração com um lá em cima, né, um como denominador e a potência como denominador, só que com expoente positivo, né, tá aí. Eu criei a fração, coloquei um lá em cima, né, e coloquei a potência embaixo com expoente positivo, certo? Então é só fazer as contas aí, 3 elevado a 4, né, e nossos últimos exemplos, né, temos aqui uma potência radical, né, uma potência dentro de uma raiz, né, quando isso acontece a gente repete a base, né, pegamos o expoente da potência e dividimos pelo índice da raiz, né, como vocês podem ver aí, repetir a base, peguei o expoente da potência e dividi pelo índice da raiz, né, 2 sobre 2, né, porque o índice da raiz é quadrado, então ficou 6 elevado a 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 dá 1, então fica 6 elevado a 1, né, que é o próprio 6, né, como a gente viu, né? Quando o expoente é 1, sempre vai dar a base, beleza? Temos aqui o mais um exemplo, né, que é uma potência de potência, a gente vai repetir a nossa base, né, e vamos simplesmente multiplicar os expoentes, certo? Aí, vou repetir a base 5. Aqui deu errado, pessoal, tem um erro aí no slide, então depois eu vou corrigir. A gente tem 5 elevado a 3 elevado a 4, mas na hora de multiplicar ali o expoente eu repeti o 2, eu troquei o 4 pelo 2, tá? Então, só um errinho de digitação meu, tá? Esse 4 que tá ali era para ser um 2, beleza? Eu simplesmente pego ali os expoentes e multiplico, né? 3 vezes 2 é que dá 6, fica 5 elevado a 6, que dá esse valor aí, 15, esse valor gigantesco aí, certo? É 156.525, né? Eu troquei para 2 porque se fosse um 4 ficaria 5 elevado a 12, né? 5 elevado a 12 dá um número gigante, né? Por isso que eu troquei ele, mas esqueci de atualizar ali na potência, beleza? Temos aqui a multiplicação de potência de mesma base, né? Perceba que aí agora eu tenho uma multiplicação aí com 4 parcelas, né? Com 4 fatores, como vocês podem ver aí, tenho 4 fatores. Eu simplesmente vou repetir a base e vou somar os expoentes de cada potência, né? São 2 mais 1 mais 3, né? Que dá 6, né? Fica 4 elevado a 6, que dá 4.096. Repita a base, somos os expoentes, aí faça a conta, beleza? Temos aqui a nossa divisão de potência de mesma base, né? Não tem segredo, né? Você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Repetir a base e subtrair os expoentes, né? 4 menos 1, que dá 3, né? 4 menos 1 dá 3, fica 4 elevado a 3, que dá 64, beleza? Então é isso aí, a gente viu aí esses exemplos, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode tentar fazer só e depois voltar o vídeo para conferir a resposta. Então, pessoal, a nossa primeira aula foi isso, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos como é o conceito aí. Eu acho que deu para ficar bem claro, né, o conceito de potenciação, as propriedades e tal. Né? Vocês fiquem atentos a essas regrinhas, né, de sinais e tal, porque tem que estar muito atento, porque quando a gente for colocar em prática, a gente vai lidar com situações dessa forma, desse tipo, né? A gente vai ter que manusear operações assim, né? Com sinais e tal, potência de potência, a gente vai ter que, em situações reais, a gente vai ter que aplicar essas regras, a gente precisa entender bem para não errar as questões, tá? Quando a gente estiver vendo equações, vocês vão ver aí que a gente vai usar muito isso, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí da aula, acho que ficou um pouco longa, mas creio que tenha dado para todo mundo entender, tá? Dá aí compartilha esse vídeo, né? Deixa aí o like, né? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que assim que eu puder estarei respondendo, né? Espero que todo mundo tenha entendido, compreendido, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula, tá? Valeu, pessoal!